campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos à leitura do livro Palavras de Vida Eterna e ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estaremos lendo na companhia de vocês hoje o texto de número 152, que tem por título Descansar. Vamos descansar um pouquinho lendo, não é mesmo? E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos, capítulo 6, versículo 31. Às vezes as agitações ocorrem tantas e tão seguidas na nossa vida que a gente não tem tempo para parar um pouquinho, às vezes nem para comer. Ou quando come, já come fora da hora, quando já passou inclusive a fome, nós nos lembramos de comer. E esse ir e vir do nosso dia a dia, às vezes é estafante demais, né? A gente nem percebe, mas consumimos as nossas energias nesse cotidiano que às vezes nós nos impomos, nessa rotina de fazer as coisas, de querer, de ter e de ser, e tantos outros requisitos que a gente às vezes esquece da nossa realidade, que somos espíritos eternos, né? Vamos ver então o que Paulo nos chama a atenção quando ele nos convida a descansar. Presa agitação caracterizava o ambiente das criaturas menos avisada em todos os tempos. Na época de Jesus, isso não era diferente. Muita gente já iam e vinham aqui e acolá, sofrendo a pressão das exigências da vida moderna, acreditando não dispor de tempo para pensar. Pois bem, isso fez com que o Mestre se dirigisse à multidão exortando: Vinde vós aqui, à parte, a um lugar no deserto, e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitações, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. Isso é muito comum. É o que a gente chama de procrastinação, né? Nós vamos deixando para a última hora, vamos ficando sentados mais um pouquinho, aquele seriado estava muito bom, aquela novela estava melhor ainda, e nós vamos transferindo para amanhã o que deveríamos ter feito na semana passada. Isso não é muito comum, né, entre nós, mas é bom que a gente lembre, então, que na realidade é isso que Paulo está nos convidando a prestar atenção. Entretanto, assim como aparecem as exageradas Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se cedem no descanso, encontrando a cada passo um motivo para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fadigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos, e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia, com o pretexto de meditação. Veja bem, meditação. O refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar o serviço e progredir trabalhando. Neste sentido, convém recordar que as palavras textuais do Evangelho, Jesus não afirmou: repousai quando quiserdes, mas sim, repousai um pouco. Normalmente a gente leva
as palavras para interpretar uma necessidade nossa e se esclarecer uma necessidade que estamos sentindo no momento. E aí nós espichamos um pouquinho as declarações do Evangelho, nós acolhemos um pouquinho as nossas necessidades sobre a proteção desses textos da Bíblia, né? E assim nós vamos enrolando a nossa vida, enrolando a nossa obrigação, enrolando a nossa reforma íntima, enrolando o dia que vamos aprender a estudar a doutrina, e vamos transferindo para um dia após o outro e após o outro, e assim passa uma encarnação inteira e retornamos para a pátria espiritual com as mãos vazias. Já diz a literatura que um dos maiores arrependimentos quando retornarmos à vida espiritual é o tempo perdido, não é mesmo? E quanto tempo às vezes a gente perde no nosso dia a dia demandando energia em coisas inúteis, coisas que, se nós formos olhar, não tem nem por que estar nos preocupando. Mas surgem as perturbações, a gente nem percebe quando acolheu uma delas, e quando vê, estamos envoltos naquele monte de preocupações, sem saber o que fazer, e deixamos um monte de coisa séria que teríamos que resolver para trás. E quando a percebemos, passou o dia, passou a semana, passou o mês, passou a hora de ir para a casa espírita, e nós vamos nos encontrando desculpa para um refazimento que é mais uma inércia. E devagarinho vamos nos integrando ao desculpismo dessa inércia que cada um escolheu ficar, até que surja um problema maior e a vida nos convide a nos movimentar e a tomar as providências necessárias que deveríamos ter tomado em outra data. E parece que o tempo evoluiu, as populações evoluíram, o ser humano se informou, se informatizou, e nós estamos aqui procrastinando com o nosso tempo, com as nossas obrigações, e não amadurecemos, não crescemos, não construímos para um futuro melhor, mais equilibrado e mais tranquilo para as nossas vidas, para a vida das pessoas que amamos. E devagarinho, Paulo nos traz de volta à realidade, convido. Não é para se entregar ao repouso de uma vida, mas parar um pouquinho e descansar. Descansar faz bem. Agora ficar parado completamente, adoecemos. Como a água, quando para, adoece, nós também adoecemos. Tá bom, meus queridos? Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site